Então, é verdade, há um conflito desde o início entre a população judaica e a população árabe, mas nós estamos falando de mais um território habitado por palestinos naquela região, no meio de um universo árabe que já existe como estados nacionais desde o começo do século XX. Não é uma tentativa dos judeus ou dos israelenses de se apropriarem da região, como muitas vezes a gente ouve falar, porque Israel se tornou uma potência, e aliás se tornou uma potência porque conseguiram transformar o deserto num espaço em que a inteligência e a tecnologia promoveram o desenvolvimento. Deixa eu colocar outra informação assim que vai surpreender todo mundo. Quando Israel foi criado, tinha 900 mil judeus nos países árabes, onde ele falou, na Síria, no Iraque, no Egito, né? 900 mil judeus. Tinha até 1947. Antes de você continuar, Márcio, deixa eu só explicar para quem nos ouve de onde vieram esses judeus. Então, eles não surgem no vácuo. Os judeus que viviam no Egito, muitos deles, as famílias estavam lá desde a época da escravidão no Egito. Os judeus que viviam no Iraque eram, em parte, judeus remanescentes do exílio da Babilônia. Quem conhece a Bíblia sabe que os babilônios conquistaram a região e expulsaram os judeus, levaram os judeus para um cativeiro na Babilônia. Tinha famílias remanescentes desse cativeiro. E a maior parte dos judeus que viviam nesses países são os descendentes daqueles que foram expulsos da Espanha e de Portugal no começo do período que também nos toca aqui, porque foi nessa época que o Brasil foi descoberto. Então, essas comunidades judaicas de todos esses lugares foram expulsas quando Israel surgiu. Então, tinha judeus lá há 2000 anos. Na Síria, no Iraque, no Líbano, no Egito. Sabe quantos tem hoje? Chuta um número. Tinha 900 mil. Porra, não faço ideia. Eu vou chutar que tem mais. Então eu vou chutar que tem 2 milhões. Zero. Tem ninguém. Todos foram expulsos ou mortos. Esses 900 mil judeus foram expulsos e o resto foi morto, massacrado da mesma maneira, massacrados, queimaram as sinagogas, queimaram as escolas, mataram. Eles conseguiram fugir das maneiras mais James Bond que você pode imaginar, ou cruzando o deserto, ou escondido dentro de um automóvel, ou com passaporte falso, para não dizer... 900 mil que poderiam ser refugiados. Esses 900 mil podiam ter virado refugiados e hoje eles eram 4, 5 milhões. Aonde estão esses 900 mil? Tem no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Não, mas a maioria absoluta está em Israel. Um país que foi criado com todas as dificuldades, com toda a impossibilidade de manter os seus habitantes, e apesar disso, quando Israel é criado em 1948 com 600 mil habitantes judeus, eles recebem 900 mil refugiados. É como se chegasse aqui no Brasil 300 milhões de refugiados hoje. Ninguém fala que os árabes expulsaram os judeus. Isso ninguém fala. Ninguém fala que quando Israel foi criado, os árabes expulsaram todos os judeus ou iam ser mortos. Tem uma operação no Iraque que aconteceu, que fizeram uma ponte aérea de Bagdá para Chipre. Os aviões saíam atolados de judeus, 110 mil judeus, 120 mil judeus do Iraque, tiveram que sair em poucas semanas. Por que eles iam para Chipre? Porque teve um acordo entre o governo corrupto do Iraque, olha, para Israel eles não podem ir. Então, fingiam que iam para Chipre, de Chipre um outro avião levava eles para Tel Aviv. Mas deixaram no Iraque as suas casas, os seus negócios, a sua vida. No Egito, seus recursos, as suas roupas, os seus móveis.
Tudo, foram cada um, não tinha lugar nos aviões para levar nada. Essa cena que a gente viu agora do Afeganistão, daquele avião, loucamente sem cadeira, pegar, sem nada, lotado de pessoas fugindo, isso aconteceu no Iraque. No Egito, eles tiveram que fugir, deixaram tudo. Quando a gente fala deixar tudo, é deixar tudo. Sabe, você olha para o teu quarto, você imagina você olhar para o teu quarto, para a tua casa, e falar, eu só posso levar uma pequena mala, o que eu vou pôr nessa mala? O que eu vou pôr nessa mala? As fotos dos meus pais, uma recordação de infância, porque é a única coisa que eu vou levar. Às vezes uma Bíblia. Sabe? Entendi. Agora ninguém fala dessa expulsão. Só que Israel não expulsou os árabes daquela região. Israel não expulsou os árabes, eles estão lá. Tanto que hoje tem o quê? 1,5 milhão. Estão lá. Outra coisa... Fazem parte, inclusive, do governo também, né? Sim. No último governo tinha um ministro árabe, o Partido Árabe, que representa a população árabe de Israel, fazia parte do governo. Na Suprema Corte de Israel tem um juiz árabe. E o mundo está falando de apartheid em Israel. Olha, tem uma apresentadora de um dos principais programas da televisão é árabe, uma das cantoras mais famosas em Israel árabes. É árabe. Policiais árabes armados. Em todas as áreas. Isso é apartheid? Se você entrar numa farmácia em Israel, eu moro 6 meses por ano em Israel. Se você entrar numa farmácia em Israel, a probabilidade de o balconista ser árabe é de 90%. Eu entro na farmácia, falo para o balconista árabe Kif Halak Marhaba, ele abre um sorriso de uma orelha até a outra, porque ele vê um judeu entrando na farmácia se preocupando em saudá-lo na língua materna dele. Então, se você mora no norte de Israel, onde está a maior parte da população árabe, se você for num hospital, a probabilidade de o médico ser árabe é enorme. Se teus pais estão numa casa de repouso, num local que precisa de cuidado médico, a maioria dos atendentes vão ser árabes. Os salva-vidas da piscina da Universidade de Tel Aviv, a maioria deles são árabes. Então as pessoas não têm ideia do que acontece em Israel. A imprensa construiu uma mentira, né? Um grupo político comprou essa mentira e divulga como se isso fosse a grande verdade. Eu vou te falar outra coisa. Tem dezenas de mesquitas em Israel. Sabe quantas sinagogas tem no país árabe? Vou chutar também, hein? 0. Sabe quantas igrejas tem no país árabe? Eu não sei. Fala para ele quantas tem. Praticamente não tem. Eles não aceitam outras religiões. O Islã, ainda que reconheça os judeus e os cristãos como os povos do livro, eles acham que Maomé é o final de um processo em que Moisés e Jesus são profetas anteriores, mas Maomé tem que ser reconhecido como o final desse processo. Só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. E se você não aceita essa condição, ou você é assassinado, ou você é mantido numa condição inferior em qualquer país árabe. Assim, qualquer país árabe. Hoje nós temos isso que eu ia dizer, com algumas exceções, porque hoje nós temos acordos de paz, inclusive, desde a época dos acordos de Abraão, com alguns países. Então, quando o Márcio falou nenhuma sinagoga, já tem locais de... Agora fizeram. Então, já tem locais em que os judeus podem rezar, por exemplo, nos Emirados Árabes, mas esse é um fenômeno muito recente. Tá. Muito recente. Tá.